Olá, amigos e amigas de São Miguel Arcanjo, salve Maria. Meu nome é Magno e nós vamos fazer agora uma sequência de vídeos para falar sobre o purgatório. Sim, existe muita dúvida, sobre o que é o purgatório, então eu li um livro sobre as visões, o nome do livro é até o Tratado do Inferno, mas existe um capítulo específico sobre o purgatório. Então, o livro das visões de Santa Francisca Romana, uma santa canonizada, todo o processo pela nossa Santa Igreja Católica, e ela que viveu por volta do ano de 1400, 1500, teve essas visões inspiradas pelo anjo São Rafael Arcanjo, Então, são visões muito esclarecedoras para a gente ter uma ideia concreta do que é o purgatório. Antes de eu começar a falar propriamente e a gente ler aqui algumas partes do livro, eu gostaria de explicar um pouco mais sobre o que a Igreja diz sobre o purgatório. O purgatório é um lugar destinado às almas que estão salvas, às almas que morreram em estado de graça, às almas que no seu juízo particular, no momento da morte, são consideradas salvas, foram perdoadas dos seus pecados, morreram em estado de graça, mas por algum motivo ainda não estão prontas para estar no reino dos céus, no paraíso, junto de Deus, contemplando face a face. Por que essas almas não estão prontas, Magno? O céu é o lugar dos perfeitos, Então, se nós morremos ainda com algumas imperfeições, ou se nós ainda não expiamos os nossos pecados, O que é expiar um pecado? Se nós não pagamos a pena devida pelas ofensas que nossos pecados fizeram, então nós também não estamos prontos ainda para ir diretamente aos céus. Quem é que vai direto aos céus? Os santos, Então realmente são muitos poucos aqueles que pulam a etapa do purgatório e vão direto para o céu. Uma grande maioria nem vai ser salva, a verdade mesmo é essa, Jesus já falava, uma grande maioria passa pela porta grande, a porta da perdição, e infelizmente é condenado ao inferno. Uma pequena parte é salva. Dessa pequena parte, a maioria vai para o purgatório e um pequeno número vai direto para os céus. Então, quando a gente medita sobre o purgatório, qual que é o objetivo disso aqui? É que nós tenhamos consciência de que precisamos nos esforçar para sermos perfeitos, expiar os nossos pecados aqui na terra, sofrer as nossas penitências, abraçar a nossa cruz, sabendo que podemos nos livrar de penas do purgatório aqui na terra. E também podemos e devemos rezar pelas almas do purgatório, aquelas que estão sofrendo uma pena temporal, e nós aqui podemos interceder por elas, promover até mesmo indulgências para aliviar as suas dores, as suas penas e acelerar o momento em que elas sejam logo salvas para o céu. Magno, se uma alma estiver no purgatório, ela pode ainda ser condenada? Não, uma alma do purgatório só tem uma porta de saída, do purgatório, que é a porta do céu. Então uma alma pode passar muito tempo lá, vamos chamar assim, Tempo é uma coisa relativa no mundo espiritual, mas uma alma pode passar muito tempo do purgatório, pagando suas penas, expiando seus pecados e tudo mais, se purificando para estar perfeita no céu, e ao mesmo tempo, mas ela só tem o caminho do céu, ela não tem mais como ir para o inferno. E uma alma que está no inferno não pode ir para o purgatório nem para o céu. Uma vez condenada, ela está condenada pela eternidade, ok? Então, Magno, por que você sabe tudo isso? Porque está escrito no Catecismo da Igreja Católica. Então, vamos estudar um pouco mais a nossa fé e nós teremos visões mais esclarecedoras sobre o que nos espera depois da nossa morte. Então, aqui eu vou ler o livro, Desculpa, São Miguel. Aqui eu vou ler o livro, o capítulo Purgatório, e vamos comentar um pouco. Vai ser mais de um vídeo, ok? Porque sem visões muito interessantes, eu queria compartilhar com vocês e eu acho que é muito proveitoso. Então, tire uns minutinhos aí, de vez em quando eu vou gravando uns vídeos aqui sobre o Purgatório, e mais pra frente a gente faz sobre as outras visões que ela teve aqui também, porque quando a gente entende um pouco mais sobre o inferno, sobre o céu e sobre o que acontece depois, e foi uma visão que ela teve, a gente se prepara melhor para viver melhor, A gente vive melhor quando a gente tem uma compreensão melhor sobre o inferno, sobre o purgatório e sobre o céu. Magno, isso é dogma de fé da igreja? Todo mundo tem que acreditar nessas visões? Não, não é dogma de fé. Um dogma de fé é algo que foi declarado pelo Papa, reconhecido como verdade absoluta. Ou você acredita ou você é um herege, você não
está pertencente ao corpo corpo místico de Deus da Santa Igreja Católica, ok? Então, aqui não é uma obrigatoriedade, mas meditando sobre as visões, meditando sobre o mundo angélico e tudo que a gente vê no catecismo, a gente vê muita coerência nessas visões do que realmente pode ser. Então, eu particularmente acredito. Vamos seguir então. Ela começa assim: o purgatório. Depois das visões acima, que são as visões do inferno e do mundo inferior, a serva de Deus, que é Santa Francisca Romana, foi conduzida ao purgatório, cuja distribuição é a mesma que a do inferno. Esquece um pouquinho isso, que depois, quando a gente fala de inferno, vocês vão entender. Aproximando-se deste triste lugar, leu estas palavras na porta: aqui é o purgatório, lugar de esperança, onde as almas esperam a realização do seu desejo. Ou seja, o purgatório, por mais que seja um lugar de sofrimento, de purificação, é um lugar feliz, porque as almas sabem e anseiam para estar na presença de Deus, amá-lo de forma plena no céu. O anjo Rafael lhe mostrou as 3 partes desta morada, e eis o que ela viu. Na parte mais baixa arde um fogo que ilumina. Este fogo é um fogo muito ardente de cor vermelho. É aí que são punidas as almas em dívida com justiça divina de penas temporais merecidas por causa de grandes pecados, e o fogo as atormenta mais ou menos rigorosamente segundo a qualidade e a quantidade das dívidas. Então, imagina uma pessoa que pecou muito, foi um homicida, matou muitas pessoas, um pecado grave, né? Pecado não matar o próximo, pecado mortal, mas por algum motivo essa pessoa foi salva, ela se arrependeu antes da sua morte, pediu perdão, se confessou e foi salva. Sim, essa pessoa será salva. Olha que grande misericórdia, né? Deus é tão misericordioso que uma pessoa que possa ter feito os piores pecados durante toda a sua vida, se no momento da morte ela se arrepender dos seus pecados, se confessar, se arrepender de forma plena, ela vai ser salva. Só que ela vai aqui para o purgatório e vai pagar essas penas nessa parte inferior, que é a parte mais dolorida, podemos chamar assim, do purgatório. O anjo lhe diz que 7 anos de sofrimentos nesta parte inferior correspondem a uma pena temporal merecida por um só pecado mortal. Então aqui para 7 anos, né? Não é que são exatamente 7 anos, mas representaria 7 anos no nosso mundo, né? O que? Um pecado mortal, uma pena. Eu pequei mortalmente uma vez, não expiei esse pecado aqui na Terra, vou expiar no purgatório durante 7 anos nessa parte inferior. É isso que a visão nos mostra. Do lado esquerdo destas almas, mais fora do purgatório, Francisca viu os demônios que as tentavam durante a vida na Terra e reparou que estas almas sofriam muito com a visão deles e das reprimendas que não cessavam de lhes lançar. Abre aspas. O demônio falando para as almas do purgatório. Achastes melhor seguir nossas ilusões e nossas persuasões do que os preceitos do Evangelho. Tu tivestes a loucura de ofender aquele de quem sois devedores da vossa criação e redenção. Ficai aqui agora para expiar as vossas ingratidões. Fecha as aspas. Além disso, o poder dos demônios sobre essas almas limita-se a 2 coisas: afligi-las com suas repreensões, com essas falas grotescas, e amedrontá-las com seu horrível aspecto. Então, demônio entra no purgatório, Magno? Não, mas eles ficam do lado esquerdo, lá de fora, atormentando ainda as almas dessas 2 formas, pela sua visão, amedrontando, e por essas falas aí, né, tentando ainda tirar zombaria, né, dos pecados cometidos, mas enfim, elas não são afligidas pelos demônios no purgatório. As almas colocadas no fogo do purgatório inferior aceitam humildemente a justiça divina. Olha que legal! Apesar de sofrer, elas aceitam e reconhecem que são pecadoras e merecedoras desse castigo. No entanto, o rigor das penas que sofrem lhes arranca gemidos que ninguém na terra conseguiria suportar. Então, meus irmãos, não é pequena coisa ir para o purgatório, não. O quanto pudermos aqui pagar as penas temporais,
melhor pagar aqui na terra do que lá no purgatório. São resignadas à vontade do seu juiz, Deus, porque entendem perfeitamente a equidade dos tormentos que sofrem. Então elas reconhecem que da forma como pecaram, da forma que estão sendo punidas. Hoje, como uma pessoa faz um crime grave, ela não fica, né? Ela não, pela justiça, ela não paga as penas lá, ela não fica presa de tantos tempos, privada de determinado lugar de acordo com o que ela fez. É a mesma coisa que está acontecendo aqui no purgatório. Ora, esta resignação faz com que Deus dê ouvido às suas queixas, que se comova e lhes dê algumas consolações. Não as retira por isso das chamas que as queimam, mas lhe faz encontrar em sua própria submissão uma espécie de refrigério, de conforto, colocando em seu pensamento que em breve chegarão à glória eterna. Então elas sofrem, mas Deus as conforta nesse sofrimento e lembra a elas que logo, nem sempre, né? Às vão ser muitos anos, mas enfim, em algum momento elas estarão na glória eterna junto de Deus pela eternidade. O que são 100 anos no purgatório comparados à eternidade com Deus? Não são nada, né? Não são nada. Conhecem não só os seus próprios pecados, mas também o das outras almas que sofrem com elas. Olha que interessante. E todas estão contentes da justiça punitiva de Deus, que se realiza com tanta equidade. Deus é um juiz justo, então elas aceitam humildemente que são merecedores daquilo, porque pecaram contra o Criador. Nós pecamos, somos merecedores do inferno, mas Deus, por misericórdia, nos pune e nos purifica no purgatório, para que nos preparemos para o reino dos céus. Quando o anjo da guarda conduz para este purgatório inferior a alma que lhe é confiada, ele se coloca do lado direito da porta. Então, do lado esquerdo fica um demônio que a atormentava. Do lado direito fica o anjo da guarda, enquanto que o anjo mau fica do lado esquerdo. E permanece lá até que a alma, inteiramente purificada, se torne livre para subir ao céu. É ele que recolhe os sufrágios oferecidos a ela na terra e os apresenta à justiça divina, que lhes devolve para que ela as aplique a esta pobre alma, como um remédio que alivie suas dores. Então pronto, o nosso anjo da guarda vai ficar do lado direito da porta, recolhendo todos os sufrágios, todas as penitências, todas as orações, todas as missas que forem colocadas pela minha alma. Se eu estiver lá no purgatório, meu anjo da guarda vai recolher tudo isso e vai entregar para mim como um remédio, como um conforto. Por isso que precisamos rezar insistentemente pelas almas do purgatório. Elas precisam desse nosso ato de caridade, né? Tem um ente querido falecido? Ofereça o nome dele na missa. Fez 1 ano, fez 30 dias, fez 7 dias, ofereça o nome dele na missa. Não é em vão, meus irmãos, que rezamos pelas almas que mais sofrem. Ofereça o terço de São Miguel Arcanjo também, ofereça o terço da misericórdia, reze pelas almas do purgatório. Apresenta também à justiça divina todas as boas obras realizadas durante a sua vida mortal, enquanto que o anjo mau mostra sem cessar à justiça divina os pecados que ela cometeu. Quando uma alma faz doações antes da morte, Deus, em sua bondade, logo as aceita e as recompensa, mesmo quando os encarregados de concretizar essas doações na terra, por negligência, não fazem. Então, se você falou, olha, quando eu morrer eu quero que faça a doação aqui do meu carro para uma paróquia ou para uma instituição de caridade, ou eu quero, sei lá, enfim. Isso vai servir como uma recompensa, um sufrágio. E mesmo que a pessoa que fique na terra não dê continuidade a essa boa obra, Deus vai reconhecê-la, né? Enfim, então aqui ela fala que até as nossas obras que deixarmos para depois da nossa vida, como testamento e tudo mais, serão recompensadas também, ok? Então, meus irmãos, neste primeiro vídeo eu gostaria de falar apenas esses assuntos, para não ficar um vídeo longo. Em breve, vamos estudar as outras áreas do purgatório e vamos compreender um pouco mais sobre as visões de Santa Francisca Romana. Deus nos abençoe, São Miguel Arcanjo nos guarde e tenhamos sempre a confiança de que Jesus misericordioso quer a nossa salvação, seja pelo purgatório e principalmente quer que iremos diretos aos céus. Então lutemos pela nossa santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.